4h18 e a gente continua falando sobre economia. Mas o assunto agora é a reforma tributária. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional e promete transformar profundamente o sistema de impostos aqui no Brasil. Essa proposta prevê a unificação de tributos sobre o consumo, como o PIS, COFINS e também o ICMS, além da criação de um imposto sobre valor agregado. Também deve estabelecer aí um novo modelo de cobrança mais simples e transparente. Mas o que é que isso tudo significa na prática para as empresas brasileiras? Quem é que ganha? Quem pode perder com essas mudanças? Para explicar essas dúvidas que surgem principalmente entre os empresários, nós vamos conversar agora com o Marcos Lima, que é consultor de reforma tributária da Fortes Tecnologia. Boa tarde, Marcos. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Seja bem-vindo à Jovem Pan News Fortaleza. E, Marcos, eu já quero começar indo direto ao ponto, né? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é que muda com essa reforma tributária. Quais são os principais pontos dessa mudança na prática? Bom, primeiro nós temos hoje na prática em que os contribuintes, né, os empresários pagam, no grosso, 4 grandes tributos: PIS, COFINS, ICMS e ISS. A prática é que esses tributos eles serão substituídos por 2 tributos especificamente, que será o IBS e a CBS. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Para o consumidor final, o que vai mudar de forma prática, de forma impactante, inclusive, é que na hora que você vai no supermercado, você hoje não consegue visualizar quanto que você paga de tributos, quanto você paga de impostos, quanto que tem de ICMS, de PIS, de COFINS, no produto que você está comprando ali na gôndola do supermercado. A partir de 2027, portanto, nós temos um período de adaptação e de transição, o consumidor final terá essa visualização. Agora, com a mudança desses tributos para esses 2 novos, do IBS e CBS, a partir daquele momento, nós vamos visualizar quanto nós vamos pagar de impostos sobre o que nós estamos consumindo. Portanto, muda uma sistemática técnica do que é um tributo por dentro e agora nós vamos visualizar um tributo que é um tributo por fora. Então, na prática, nós vamos comprar um produto por R$100 e aí a gente já vai visualizar que R$80 é o valor do produto e R$20 é o valor do imposto. Não teremos mais aquela situação de que o tributo é aproximado. Nós vamos ter, de fato, o tributo real apresentado para o consumidor. Marcos, um dado que chama a atenção é que cerca de 85% das empresas brasileiras estão em alto risco de despreparo para essa reforma, né, para essas mudanças que devem chegar aí aos poucos. O que é que a gente pode esperar, então, dessa reforma tributária? Existem empresas de setores específicos que podem ser mais beneficiadas e outras que podem acabar enfrentando desafios? Os estudos técnicos já feitos são exatamente demonstrando que as indústrias e as distribuidoras tendem a ter mais facilidade numa adaptação e, principalmente, também alguns pontos que se beneficiam em termos de custo tributário. Já as empresas de serviços têm uma grande tendência, e obviamente precisa fazer cálculo, mas a grande tendência é que as empresas de serviços serão as mais impactadas, ou seja, serão as que mais terão impacto no fluxo de caixa. Mas, em termos práticos, o que a gente precisa compreender é que as empresas brasileiras precisam fazer agora mais organização para que, lá na frente, a gente reduza essa complexidade. Então, a gente vai precisar fazer, enquanto contribuintes, né, enquanto empresas, um mapeamento tributário, uma adequação de sistema de gestão ERP, simulações com o seu contador. Você tem que sentar com o seu contador e conversar com ele para entender qual o impacto da reforma tributária em relação ao fluxo de caixa, treinamento contínuo e também, sem dúvida, fazer com que você fique mais próximo do seu contador para que haja um acompanhamento da legislação, porque novas regras já estão em vigor, inclusive, tá? Marcos, algumas pessoas, empresários e até especialistas acreditam que essa reforma promete aí simplificar o sistema tributário. Isso, de fato, vai reduzir a burocracia enfrentada pelas empresas? Com toda certeza. O grande
o grande impacto da reforma tributária não é redução de custo tributário. O grande impacto da reforma tributária é redução de complexidades para cálculo dos tributos. Hoje, as empresas, em média, elas gastam pelo menos 4 meses, em termos temporais, para se calcular tributos dentro de um ano. Ou seja, eu invisto muito numa equipe contábil, numa equipe interna, num compliance, numa controladoria, para que eu possa calcular o meu imposto. Com a nova lei, que é a Lei Complementar 214 e todo o arcabouço que vem junto com a reforma tributária, isso tende a diminuir. Então, temos que, a partir de 2027, a complexidade reduz e, portanto, eu tenho menos obrigações a ser transmitida para o fisco, para o governo, e o cálculo também reduz em termos de complexidade. Mas, ressalto, o custo tributário permanece. O que nós vamos ter é uma redução de complexidades. A gente vai ter um período de transição desse novo sistema, e o que é que as empresas já podem fazer a partir de agora para se prepararem aí nesse período de adaptação? Nesse período de transição, o primeiro ponto é entender como você vai emitir os documentos fiscais. Você, empresário, já deve estar utilizando um sistema A, um sistema B, um sistema C. O seu sistema já está se adaptando. No primeiro momento, em 2026, nós teremos só impactos de teste. As empresas precisarão destacar os 2 tributos só a nível de teste. Então, não vai ter recolhimento, não vai ter impacto. Mas, a partir de 2027, nós já vamos ter uma extinção de PIS e COFINS e um acompanhamento da existência da CBS. Então, já tem uma existência da CBS plena em 2027. E de 2028 até 2032, serão adaptações de substituição do ICMS e do ISS para o IBS. Ou seja, eu vou precisar redobrar a minha atenção, juntamente com minha equipe contábil, eu, empresário, juntamente com os meus contadores, para que nós não tenhamos erros e, assim, essa transição seja benéfica, seja devagar, seja com cautela. Então, nós teremos, sim, grandes turbulências no momento de transição, mas a expectativa é que, após a transição, tenhamos grandes benefícios com a redução de complexidades e burocracias. A gente acabou de receber aqui a participação de um ouvinte, o Antônio, lá do bairro Mudubim, quer saber, Marcos, se as pequenas e microempresas também serão impactadas, né? Uma das dúvidas dele é referente ao Simples Nacional. Ele vai continuar funcionando da mesma forma? O Simples Nacional, na sua essência, Antônio, ele vai continuar funcionando da mesma forma, só que com uma observação importante. Tanto em abril como em setembro de cada ano, principalmente a partir do próximo ano, o Simples Nacional vai poder optar por recolher ou não o IBS e a CBS por fora do Simples e se equiparar a ser um contribuinte como médias e grandes empresas. Então, se você é dono de uma empresa do Simples Nacional, você tem que sentar com o seu contador e verificar o impacto, se vale a pena recolher os novos tributos por fora do Simples e continuar recolhendo imposto de renda, INSS e CSLL dentro do Simples. Mas se você não encontrar essa solução, né, que isso vale a pena, você continuará dentro do Simples Nacional pagando a mesma coisa. O Simples Nacional, se eu não optar por ser um contribuinte desses novos tributos, eu vou continuar pagando a mesma coisa. Agora, se valer a pena. Por isso, a importância do contador, tá, Antônio? Você tem que sentar com ele e fazer planejamento para que, a partir de 2027, você visualize esses impactos. O momento de você sentar vai ser a partir de agora, até o término de 2026, para você tomar essa decisão. Aproveitando essa participação do Antônio, Marcos, vamos falar para os nossos ouvintes, então, qual é o papel que os empresários e também os contadores devem assumir a partir de agora mesmo para garantir que os seus negócios estejam alinhados com as novas exigências e que até mesmo consigam se preparar e evitar problemas futuros? Eu diria, e o meu conselho para você, empresário, é que você marque um momento com o seu contador para discutirem, principalmente, precificação, porque o grande impacto nesse momento é como iremos precificar os nossos produtos no impacto relacionado à reforma tributária. Então, empresário,
vai ter grandes impactos em precificações, porque nós vamos mudar metodologias de cálculos de tributos que antes nós temos tributos por dentro e a partir de então serão tributos por fora, então isso muda o jogo. E o contador terá um grande papel nessa reforma tributária. O contador é o grande agente dessa mudança, porque nós, contadores, vamos treinar o nosso aliado, né, o nosso parceiro, que é o empresário, para poder, então, se adaptar ao novo modelo tributário. O recolhimento do tributo, inclusive na sua grande maioria dos casos, vai ser antecipado. Então, isso vai afetar diretamente o fluxo de caixa do empresário. Logo, nós vamos ter aqui um grande consenso entre contador e empresário. Então, vocês têm que se reunir, contadores e empresários, para verificar o impacto. Ótima dica. Muito obrigada pela conversa. Marcos Lima, consultor de reforma tributária. Obrigada por receber o nosso convite e até uma próxima. À disposição.